Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem. O programa que é de psicologia, de espiritualidade e, gente, nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem. Isso não é bacana? E esse domingo abençoado? E esse domingo maravilhoso? Já olharam para o céu hoje? Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, aqui com um convidado para lá de especial, gente. Vocês vão amar o programa de hoje. O tema que foi muito pedido durante a semana é psicologia e espiritualidade. E esse domingo, como todos os domingos abençoados, mas esse nós fizemos questão de convidar um sacerdote. Vocês já devem estar imaginando por quê. Quinta-feira, nesta semana, dia 4, celebramos o Dia do Padre. Estão lembrados? Pois é. Então, o convidado de hoje é o Padre Vitor Hugo, que é sacerdote. Ele é especialista em logoterapia, já vai falar com vocês. Também é estudante de psicologia e, muito em breve, mais um psicólogo entre nós, né? E é da paróquia, gente, de São Tiago, em Inhaúma. Antes de dar a boa tarde ao padre, eu vou pedir a todos vocês que anotem nossos contatos para contribuir aqui com o nosso programa, fazer pergunta ao Padre Vitor. E o nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br e o nosso WhatsApp é o 3231 3560, 3231 3560. Mas vamos ao programa? Boa tarde, Padre, sua bênção, que alegria. Boa tarde, Sônia. Deus abençoe. Boa tarde, queridos ouvintes da nossa Rádio Catedral. Nossa alegria minha chegar aqui, ser convidado, estar nesse programa que ouço quase que dominicalmente, né, quando não estou nas missas, mas depois eu dou uma olhadinha sempre no YouTube da Rádio Catedral, lá no Facebook, sempre tem nosso programa aqui, Viver Bem, salvo por lá. Que bom estar aqui, obrigado pelo convite, viu, Sônia? Maravilhoso. E o senhor, que é estudante de psicologia, que é teólogo, que é escritor também, pode falar um pouquinho? E tem um projeto que eu sei. Gente, por que eu sei? Já conheço o Padre Vitor, né? Há algum tempo, acompanho um brilhante trabalho, a pessoa, né? É uma pessoa maravilhosa e acompanho o brilhante trabalho do senhor há muitos anos. E o senhor mesmo já nos ajudou muito nas nossas paróquias, né? Aqui o senhor é de Inhaúma, mas colaborou nos nossos encontros de casais, aqui na paróquia Cristo Redentor, onde eu faço parte também. E gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos seus trabalhos. Sim, claro. Eu estou estudante de psicologia de 7º período na PUC. E como você disse, Sônia, uma inspiração que veio lá atrás, há quase 3 anos e pouquinho, fazendo um curso de extensão contigo pela Logo Rio, Sim. Sobre logoterapia, e aí me veio ao coração uma coisa que já havia muito tempo atrás, eu já havia pensado, mas ficou engavetado, que era ter um projeto de formação humana. Aliás, sempre quando me perguntam assim, o que você gostaria de ser, né? Quando criança, aquela famosa pergunta, o que você quer ser? Eu sempre dizia que ia ser cantor ou jornalista, e depois que eu fui para a catequese, padre. Então, eu acho que associando tudo isso, hoje a gente tem essa caminhada de comunicação, de cursos de formação humana, na área agora da psicologia, sobretudo da logoterapia, e aí eu criei um projeto, que é o projeto Viver Vale a Pena, que funciona lá nas dependências da nossa paróquia, São Tiago de Inhaúma. E nesse projeto a gente encontra professor de arte, e ele dá pintura em tela, desenho, fotografia, né, o professor Marcelo Vilela, que é artista plástico e designer, uma equipe de psicólogos que atendem a valor social, e também nossos cursos, são vários cursos do projeto Viver Vale a Pena, onde a pessoa vai podendo se transformar através desses cursos, com bases na logoterapia, na psicologia em si e na espiritualidade. Então a gente tenta fazer uma formação integral do ser humano.
Que bonito! E vamos falar mais desse programa, quem sabe, desse projeto, né? Que já não é mais um projeto, é algo concreto e a gente vem acompanhando de perto. Quem sabe fazermos um programa Viver Bem só para falar do vale a pena Viver. E vale muito a pena viver. Não é verdade? Então, padre, hoje o tema é psicologia e espiritualidade. Vem chegando perguntas muito interessantes, viu? A primeira é da produção da rádio, e lembrando que no último dia 4 de agosto, nós celebramos o Dia do Padre. Graças a Deus. Precisamos assim orar muito pelas vocações, né, padre? Então, o senhor poderia falar um pouco sobre esse assunto, contextualizar para os nossos ouvintes? Claro, com alegria. Pois é, dia 4 de agosto, dia do Padre, porque é dia de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos sacerdotes, né? Liturgicamente comemoramos hoje, né? Mês de agosto, mês das vocações, você abre o mês com o primeiro domingo de agosto, o mês das vocações sacerdotais. Esse padre, São João Maria Vianney, o Santo Cura d'Ars, foi um grande pároco, de horas e horas de atendimento no confessionário, filas e filas de fiéis que vinham de todas as regiões da França e fora da França confessar. Ele fazia grandes momentos de penitência, né? Comia muito pouco, jejuava muito. Então ele ficou como esse modelo do padre, modelo do pároco. Aquele homem, como o próprio santo diz, São João Maria Vianney, que o sacerdote é o amor do coração de Jesus. E ao experimentarmos esse amor de Deus através do sacerdote, a gente experimenta Deus que vem à terra pelas mãos do padre, não é verdade? Aquele que celebra a missa, aquele que abençoa, aquele que alimenta com as suas palavras, com a sua presença. Então o sacerdote tem esse papel não só eclesial, eu diria, mas também social, porque as realidades humanas, a gente vai falar isso um pouquinho hoje, a realidade humana não é somente a alma ou somente o corpo, nós somos alma e corpo. E o sacerdote é esse, na medida do possível, ele luta assim pela justiça social, acompanhando os sofrimentos humanos, acompanhando as famílias e alimentando espiritualmente e também fisicamente. Então é isso, celebrar o dia do sacerdote, agradecer a Deus por termos, vamos dizer, a presença do próprio Deus através do sacerdote aqui na Terra. Amém, padre. Missão bonita e árdua, né, Sônia? Não é fácil, né? Mas é bom, é bonito. É verdade. Olha quantas perguntas bacanas chegando aqui. Eu convido a todos vocês, viu, gente? 3231-3560, que é o nosso WhatsApp. Pode passar o recadinho que a produção aqui está preparada, viu? Olha que pergunta interessante. Padre é profissão ou vocação? Boa pergunta. Muito interessante. Acabou de chegar. Essa pergunta ela é recorrente, viu? Sobretudo aqueles que não são do meio católico, eclesial. Padre é uma profissão? Não é. Até porque nós não temos carteira assinada de padre, não existe no INSS categoria do padre. Então não, isso é uma pergunta interessante mesmo, porque a vocação ela configura gratuidade, generosidade, entrega, não é? E não necessariamente você vai receber algo em troca por causa disso. Quando a gente pensa na vida profissional, a gente pensa mesmo no sentido de sustento, a gente pensa no sentido de salário, enfim. Claro que as duas coisas se tocam. Seria muito bom o profissional trabalhar com aquilo que é a sua vocação. Aí é o céu na terra. Mas, respondendo, não. A vocação sacerdotal é essa vocação da generosidade. Eu gosto de usar essa palavra, né? Porque quando a gente entra no seminário, em nenhum momento nós somos enganados. Aqui é para você se doar, como diz São Paulo, né? Se doar, se entregar até o fim, combater o bom combate, né? Claro que o padre tem seu sustento, porque somos seres humanos. Eu até brinco assim, padre não come só
a hóstia na missa, nem bebe vinho, vocês fiquem atentos. Então até a Sônia me deu aqui um mimo antes de começar o programa. Eu já comi meu brownie, é importante, não é verdade? Mas, brincadeiras à parte, claro, o sacerdote tem o seu sustento, enfim, mas não é profissão, viu, pessoal? Profissão é um outro sentido, né, da palavra. Profissão, talvez profissão religiosa, né? Então a gente professa a fé, somente nesse sentido, viu? Muito interessante, padre. Outra pergunta. O senhor é padre e também em breve será psicólogo, se Deus quiser. Pode falar um pouco sobre a relação entre fé e psicologia? Muito bem. Boa essa pergunta. É uma outra questão. Quando eu disse que ia fazer psicologia, a pessoa, nossa, mas quem faz psicologia perde a fé, vira ateu, quer psicologia. Eu falei, não, vamos lá, vamos pensar aqui. Tomando até mesmo as palavras do grande São João Paulo II, na sua encíclica Fides et Ratio, né? Fé e razão. Aliás, o Papa já abre com uma frase maravilhosa, né? Ele diz assim, que a fé e a razão, a fé e a ciência são como que duas asas que nos elevam para o céu. Então olha só que maravilha, nos eleva para o céu a fé, a oração, a meditação da palavra, a vivência da doutrina cristã. Mas também nos leva para o céu o estudo das ciências, daquilo que o homem pesquisa, daquilo que o ser humano consegue sondar da natureza, e no caso da psicologia, sondar a mente humana. Aliás, tem tudo a ver religião e psicologia, porque a religião trabalha com o homem interior, com o ser interior, e, coincidentemente, a psicologia também. Agora, há diferenças, e é bom isso ficar frisado, que psicólogo é psicólogo, e religioso ou padre é o padre, não é? Então, é interessante a gente pensar assim. As ciências nos ajudam, como diz São João Paulo II, a chegar a Deus. Porque nos encontrando, estando de bem conosco, estando, vamos dizer assim, possuindo um autoconhecimento, vamos buscar e chegar a Deus. Inclusive, Sônia, esse tema é interessante porque na minha pesquisa de teologia eu trabalho sobre direção espiritual. É o livro que eu tenho, Direção Espiritual, em Henry Nouwen, que foi um sacerdote psicólogo, né? E exatamente isso, os padres do deserto, os primeiros monges que iam para o deserto, eles começam a desenvolver a psicologia, se você parar para analisar na história, né? Porque eles já entendiam que algumas manifestações, doenças, eles chamam até isso, né, de doenças da alma, doenças do interior, eles já percebiam que precisavam de um tratamento, de uma cura, de um cuidado. E era isso que eles ofereciam. Daí que nasce a direção espiritual. Agora, é claro que a psicologia, o cuidado da alma enquanto ciência, isso vai surgir depois, né, com os psicólogos. Fechner, que foi o primeiro a fazer experiências, a fazer detalhadamente, cientificamente, arduamente, trabalhou a questão do comportamento humano, das emoções humanas. Então, hoje o estado da questão a psicologia tem o seu estatuto próprio de ciência e a religião, é fé, é teologia. Então são duas áreas do conhecimento humano que em algum momento se tocam, mas não se confundem. Nossa, padre, eu ficaria aqui o dia inteiro bebendo dessa fonte. Mas a produção do programa já nos sinaliza que precisaremos fazer um minutinho de intervalo. Gente, tá demais, não é mesmo? Mas aguardem aí que é só um minutinho e voltaremos já. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Catedral FM 106.7, voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, um programa de psicologia e espiritualidade da nossa amada Rádio Catedral. E esse programa que nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem. Esse programa que acontece todos os domingos, das 14 às 15 horas, e conta
com a audiência e com essa graça, viu, gente? Temos muita gratidão a você que nos ouve agora, seja no seu carro, na sua casa, no seu lar, com a sua família ou até no seu trabalho. Hoje, gente, estamos aqui, eu estou encantada e você que está nos acompanhando sabe por quê. Quem está aqui comigo nos estúdios da Rádio Catedral é o Padre Vitor Hugo, ele que é sacerdote, filósofo, é especialista em logoterapia, ele poderá falar também o que é logoterapia, muita gente nem conhece ainda, né? E também ele é estudante de psicologia. Em breve, mais um psicólogo, né, junto a nós. É da Paróquia de Santiago, em Inhaúma. E está respondendo sobre o tema Psicologia e Espiritualidade. Gente, anotem aí, 3231-3560, para participar aqui com a gente, com o Padre Vitor Hugo. Padre, voltando aqui, está chovendo de perguntas. Coisa boa, vamos lá. Muito bom. A próxima pergunta é a seguinte: religião, complementa até a anterior, viu? Sim. Religião e psicologia. Quais as diferenças e quais as convergências? É possível a convivência saudável entre as duas? Tem duas perguntas numa só. Em uma. Mas eu entendo a essência, entendi, quer dizer, aliás, isso faz muito parte do cotidiano, pelo menos tem sido lá, no meu caso, né, quando as pessoas sabem que a gente estuda psicologia, e fazer essa diferenciação é bastante interessante, né, sobretudo para quem é padre, por exemplo, que é o meu caso, ou mesmo sabendo que um psicólogo, uma psicóloga é religioso, religiosa, é de uma igreja, enfim. Às vezes pode acontecer na cabeça das pessoas essa confusão, vou procurar o padre para poder fazer uma consulta psicológica. Então, assim, aqui será tratado de um jeito, aqui será tratado, encaminhado de uma forma, porque existe um método psicológico. Agora, procurar o padre, por exemplo, para uma direção espiritual, para a confissão, para um aconselhamento espiritual, então será de uma outra forma. Então é bom a gente colocar isso, porque no cotidiano, lá no consultório do meu projeto, o Viver Vale a Pena, às vezes acontece isso. As pessoas, claro, não têm obrigação de saberem isso. E por isso a gente está aqui explicando, para que você, ouvinte, entenda como que se dá essa relação. A igreja ou a fé não é brigada com a ciência, não é brigada com a psicologia, ao contrário, é um apoio, um suporte. Inclusive, uma das questões que eu sempre digo é que nós, sacerdotes, deveríamos estudar até um pouquinho mais de psicologia no próprio seminário ou depois algum curso de formação. Aliás, tem havido aqui na Arquidiocese também essa questão de oferecer para os sacerdotes formações sobre psicologia. Por quê? Porque a gente lida com pessoas, né? E lidar com pessoas, nem sempre a demanda, a causa da busca do fiel, do paroquiano, será necessariamente uma questão espiritual. E aí o padre tem que ter esse discernimento também, de dizer assim, olha, essa questão que você está trazendo, minha filha, meu filho, é uma questão espiritual, vamos dar continuidade ao nosso tratamento espiritual, à nossa direção espiritual. Aí é uma coisa. Agora, quando a gente começa a perceber, e comigo tem acontecido muito isso, que já são questões que devem ser encaminhadas para um profissional da saúde mental, então nós devemos ter essa bagagem, essa leitura, essa chave de leitura. Porque nem sempre o fiel que chega, ele vai dizer assim, estou com um problema espiritual, mas nem sempre é exatamente ou somente um problema espiritual. Ali pode haver uma questão emocional, uma questão de conflito de relações, isso é muito comum com a família, no ambiente de trabalho, né? Então, são questões que podem ser acompanhadas por ambos, tanto o sacerdote quanto também, no outro momento, dentro da questão da psicologia, da psicoterapia. Então, por exemplo, eu recebo muito, a própria doutora Sônia e outros amigos psicólogos, de vez em quando me mandam seus pacientes porque veem que existem questões a serem resolvidas na espiritualidade e vão lá fazer direção comigo. Como também acontece o contrário. Eu encaminho para os psicólogos
porque eu percebo que não é somente uma questão de fé ou uma crise religiosa, qualquer coisa do tipo, mas seria uma questão melhor acompanhada por um profissional da saúde mental. Então, gente, resumindo, quer dizer, a psicologia é um suporte e a igreja não é brigada, né? A igreja não vê com maus olhos. E espero também que do lado dos profissionais, dos pesquisadores, dos cientistas da mente humana, dos psicólogos, professores, que também não haja nenhum tipo de preconceito com o ser religioso. Aliás, eu dou esse testemunho, todos na PUC, professores, amigos, alunos, sabem que eu sou padre, né? Então, nunca houve uma má palavra, uma má interpretação, ao contrário, eles ficam assim, surpresos no primeiro momento e depois percebem e refletem sobre esse tema, que é extremamente possível uma pessoa religiosa ser um cientista da psicologia, um psicólogo, sem nenhum problema, viu? Sim, perfeito. E devem até caminhar muito juntos, sim, né? A próxima pergunta tem a ver com isso. Veja, qual é a diferença entre espiritualidade e religiosidade, padre? Bom, olha, essa aí é uma definição assim, bem refinada, né? A espiritualidade e religiosidade. Gente, é interessante porque assim, todos nós temos a tendência nata, já nasce com o ser humano, é próprio da alma humana buscar o transcendente. Em geral também, quando nós falamos de maneira genérica essa busca pelo transcendente, né, ali a gente tem a espiritualidade. Todo ser humano é um ser espiritual. Aqui eu já tomo, inclusive, mão da logoterapia de Viktor Frankl. Bom até o senhor falar um pouquinho. Contextualizar, né, Sônia? Sim, a logoterapia, pessoal, é uma escola psicológica. É uma escola científica da psicologia. Assim como a gente ouve a escola, né, talvez a mais famosa pelo mundo, a psicanálise, Freud explica. Nós não temos só Freud. A psicologia não é só psicanálise. Então, uma das linhas, uma das vertentes, uma das escolas, uma das abordagens da psicologia é a logoterapia e análise existencial do Dr. Viktor Frankl, né? Ele era vienense e ele nos deixou esse legado maravilhoso de dizer, justamente ao seu tempo, e ele já estava à frente do seu tempo, de dizer, olha, o ser humano não é só um corpo, e o ser humano não é só um cérebro, uma mente, mas o ser humano tem uma terceira dimensão que até então na psicologia era pouquíssimo explorada, que é a dimensão espiritual. Então, quando, né, nossa pergunta chega, qual a diferença entre ser espiritual e religioso? Espiritual somos todos nós. Até os ateus são espirituais. Por quê? Porque existe nele uma essência que o faz ser um ser humano. A espiritualidade é aquela parte, aquela dimensão do ser humano que nos faz amar, que nos faz contemplar a natureza, que nos faz ir ao encontro de um projeto, de um serviço, de uma entrega. A parte espiritual é que nos faz amar alguém ou alguma coisa fora de nós. Isso é espiritualidade, porque todo ser humano traz, vamos dizer, no seu DNA, na sua essência, essa vontade de amar. E essa busca de sentido de amar não só a si, de forma egoísta, de forma egocêntrica. Não, amar e deixar um mundo melhor, um projeto para frente, um legado para a humanidade. Agora, o que é uma pessoa religiosa? O que é ser religioso? O que é religiosidade? É a prática da espiritualidade. É quando então se liga a um culto, a uma forma de rezar, a uma forma de cultuar a Deus, e religiosidade está ligado também às regras, né, morais, às regras de uma igreja, às regras de uma instituição religiosa. E aí a prática da espiritualidade de forma concreta, em ritos, preceitos, ali se configura uma religião ou a religiosidade em si.
Então as duas coisas caminham juntas e quase se confundem. Mas é bom dizer isso. Na psicologia de Frankl, a logoterapia se leva em conta a espiritualidade, porque somos seres espirituais, abertos ao transcendente, abertos ao outro, mas não é só para quem é religioso. É bom frisar isso, porque às vezes a pessoa fala, você é da logoterapia, aquela que trabalha com religião. Não, não trabalha com religião. Isso é muito comum, né? Sim. Há um equívoco muito grande, né? Até porque percebemos, por se tratar a logoterapia, se tratar do noético, né, desse ser e da espiritualidade do ser, ou seja, da dimensão do ser humano, ela é muito confundida ou interpretada como uma religião. E também temos na logoterapia muitos religiosos, como o senhor também, que se formou, temos pastores, temos, né, pessoas como também outros que são ateus, inclusive. Ateus, judeus, enfim, né? Então há um equívoco nessa compreensão da logoterapia. A logoterapia, como o Padre Vitor coloca, assim, é uma abordagem da ciência psicologia. É muito importante trazer, né, essa reflexão, essa informação, principalmente. E lembrar também que Viktor Frankl, o pai da logoterapia, foi vienense, né? Ele esteve aqui no Rio de Janeiro. Verdade, pertinho daqui. Pertinho daqui. Ele amou o Brasil. Ele era um neuropsiquiatra, médico psiquiatra, e conhecido como o psicólogo dos campos de concentração. Por quê? Foi sobrevivente dos campos de concentração, né, Padre? Olha, mais perguntas chegando. Tem uma pergunta do ouvinte. Que bom quando o ouvinte se coloca. Olha, ouvinte Paulo Roberto, de Botafogo. Queremos agradecer, viu, Paulo? Que bom ser ouvinte aqui do programa Viver Bem. Então, o ouvinte Paulo Roberto, de Botafogo, ele pergunta: a psicologia consegue um diálogo entre a religião e a espiritualidade se mantendo laica? Sim, eu acho que vai até um pouquinho que a gente estava comentando, né? Paulo? Mas é exatamente essa pergunta, sempre é recorrente. Lá na academia, ou seja, lá na faculdade, a pergunta é só, mas você, padre, você é psicólogo, tem como isso? Às vezes as pessoas ficam assim, mas como é que é isso? É isso porque, claro, a gente faz essa diferenciação, até porque, pessoal, a psicologia trabalha com métodos científicos, aqueles métodos que foram pesquisados, foram teorizados, rios de tinta sendo escritos, tratados, livros. Então, no processo de formação da psicologia, ou seja, do estudante, nós vamos tentar fazer esse apanhado durante os 5 anos de graduação, são 10 períodos na faculdade, tentando buscar esse panorama científico, adentrando no método científico da psicologia. E por isso, Paulo, nosso ouvinte, todos que estão aqui nos acompanhando, a psicologia é leiga. Aliás, é incorreto a gente colocar qualquer tipo de adjetivo na psicologia. É uma psicologia espiritual, uma psicologia católica, uma psicologia evangélica. Não existe isso, né? É psicologia, ponto final. Né? Seria a mesma coisa dizer, você é médico religioso, ali no consultório, isso não vai ter uma grande relevância, porque o que eu vou fazer no médico é dizer o que eu estou sentindo e que tratamento, que remédio tem que tomar, ponto. Gente, analogamente, no consultório psicológico, é assim também que funciona. É claro que a gente busca um atendimento muito mais humanizado, um atendimento, até porque a gente trabalha com a questão do afeto, das emoções. Você tem um período longo, porque você vai fazendo terapia, não é coisa tão rápida assim. Então criam-se laços, que é claro, são laços de afeto, de cuidado, de empatia. Então a gente não pode se confundir achando que a psicologia do padre é melhor do que da Sônia, que não é padre. Não existe. Porque qualquer profissional qualificado, estudado, certificado,
todos os profissionais terão os seus métodos, terão a ética de seguir exatamente aquilo que a psicologia propõe, de aplicar naquele paciente específico o que já fora estudado anos e anos antes dele, através de outros cientistas, pesquisadores que chegaram a testes, a métodos, a caminhos que são comprovadamente eficazes para o tratamento dos transtornos, das doenças mentais. Excelente, padre. Chega agora pelo WhatsApp outra pergunta também muito interessante. Afinal, agosto é o mês dos pais. Já está chegando, já bem que vem. E também o mês dos psicólogos. Isso, final do mês, final 27. Do mês, muita coisa boa. Esse mês é abençoado. O pessoal diz que agosto é mês do desgosto. Tô fora. É mês de muito gosto. É festa no final de semana de todos os finais de semana de agosto, já viu? É maravilha. Ritinha, de Sulacap, nos envia a seguinte pergunta. Agosto também é o mês dos pais. Para a comunidade paroquial, o sacerdote exerce também a função de pai. O senhor poderia contextualizar como se dá essa paternidade? Gente, seus ouvintes são de alto nível, hein, Sônia? Nossa, só pergunta... Dá um tratado teológico essa pergunta. Mas, claro, o pai, tanto que padre, né? Tanto nas línguas latinas, em espanhol, italiano, padre. O padre é o pai, verdade. E esse nome começou a ser dado ao sacerdote, né? Que o sacerdote é aquele que oferece o culto. No nosso caso católico, oferece o pão e o vinho, que consagrados, abençoados, repletos do fogo do Espírito Santo na missa, a hóstia se torna corpo de Cristo, o vinho, o sangue de Cristo. O sacerdote é esse que oferece, em nome da comunidade, da igreja, dos fiéis, oferece a Deus o sacrifício. Esse é o sacerdote. Agora, carinhosamente, padre, isso ficou na nossa tradição, o padre é o pai espiritual, não é? É aquele que não ocupa, e não deve ocupar, o lugar do verdadeiro pai. Porque o próprio Jesus diz, a gente só tem um pai, e o pai que é Deus, a quem nós direcionamos toda a nossa vida. É Deus que é fonte, origem da vida, e Deus que é cume, que é o fim dessa mesma vida. Ele é o pai. Agora, por isso mesmo eu disse no início do nosso programa, é algo muito bonito e sério e grave, quando a gente fala assim, o padre, grave no sentido, gente, assim, de ser muito poderoso isso. Quer dizer, o padre revela a face do pai através de Jesus. O padre é aquele que vai ser a voz de Deus para aquele fiel que vem buscar uma orientação, uma confissão. O padre é aquele que, em nome de Deus, vai dizer a santa palavra, a palavra de Deus. Então vejam, no fundo, o padre é esse que vai gerenciar aquela comunidade dos fiéis cristãos. É aquele que vai estar disponível como verdadeiro pai para acolher na hora do choro, mas também para dar risadas na hora da alegria, né? O padre é aquele que pela manhã está enterrando a mãe de um fiel naquela tristeza do velório e que à tarde vai batizar várias crianças que acabaram de nascer na alegria da família que recebe um presente que é o seu filhinho, que é o seu afilhado. Então, o padre é esse homem que está disponível, disposto a doar a sua vida de verdade, para que outras pessoas tenham vida, para que outras pessoas sejam felizes. Então, isso é bonito, realmente, a gente saber que Deus escolhe homens insuficientes, que somos nós, também pecadores e limitados, mas, como se diz, Deus quis contar conosco, né? O evangelista Mateus fala isso. Jesus escolheu e conhecia aqueles a quem ele escolheu. Então, nós não fomos escolhidos do nada e por causa de nada. Ao contrário, Deus nos escolheu como somos, ele vai nos aperfeiçoando com a sua graça, com o seu Espírito, à medida também que a gente vai se abrindo àquilo que Deus quer de nós. E, sobretudo, eu diria assim,
rezem pelos seus padres, rezem agradecendo pelo que ele faz e representa, rezem pedindo para que ele se converta mais e mais, porque eu gosto muito daquela música do Padre Zezinho, né? Uma comunidade onde há um padre é uma comunidade muito mais feliz. E é verdade, né? Que nos acompanha do nascimento até o último suspiro. Podem perceber, o padre está presente em todas as etapas da vida humana. Maravilha, né? Maravilha, padre. Rezemos cada vez mais pelas vocações. Por favor. Padre, uma pergunta do ouvinte Sebastião Sena, de Botafogo. Sim. Esse ouvinte participa muito aqui com a gente. Sebastião. Então, ele pergunta o seguinte: o senhor falou que é especialista em logoterapia. A logoterapia é uma abordagem da psicologia conhecida por ser a psicoterapia do sentido da vida. Por que o senhor, mesmo sem ser psicólogo, se interessou em se especializar neste conhecimento? Olha aí, estou dizendo, só alto nível nesse programa, gente. Muito obrigada, Sebastião Sena. A produção sinaliza que precisaremos deixar a sua resposta para o próximo bloco. Então fique em suspense, a gente volta Só com a resposta. um minutinho, gente. Voltaremos já já com o Padre Vitor Hugo. Aguardem aí. Boa tarde, amados ouvintes. Voltando aqui para o último bloco do programa Viver Bem. Não vou nem me alongar mais, porque estamos aqui maravilhadas, gente. Estou tão silenciosa porque estamos aqui nos estúdios da rádio com o Padre Vitor Hugo, da Paróquia São Tiago, ali de Inhaúma. E cada resposta... E cada pergunta, vou refazer a pergunta do ouvinte Sebastião Sena, de Botafogo. Queremos te agradecer, Sebastião. E ele pergunta o seguinte: o senhor padre falou que é especialista em logoterapia. A logoterapia é uma abordagem da psicologia conhecida por ser a psicoterapia do sentido da vida. Por que o senhor, mesmo sem ser psicólogo, se interessou em se especializar neste conhecimento? Muito bem. Muito bem. Primeiro, pessoal, a logoterapia, sim, é uma abordagem da psicologia, sim, é uma psicoterapia, mas também ela é uma vivência. Quando eu tomei conhecimento de Frankl, né, que é o fundador da logoterapia, ainda no seminário, eu não vou nem dizer qual era o ano, porque eram bons anos atrás, a nossa professora, Maria Aldice, maravilhosa, Maria Aldice, filósofa, e ela trazia nas aulas, que a gente tem aula de psicologia pastoral, espiritualidade, né? E ela trazia nas aulas o Viktor Frankl. Então eu já tinha ouvido falar. Depois conheci Sônia, houve a primeira turma né, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, primeira turma de formação, de pós-graduação, e eu fui fazer convite da Sônia, porque eu já conhecia, e por conhecer a Sônia e começar ali a ler, querer entender melhor, né, aprofundar, eu fui vendo que era assim, apaixonante. O próprio Viktor Frankl é apaixonante, a história dele é apaixonante, o que ele escreve é sempre muito maravilhoso. Tanto que na logoterapia a gente fala assim, olha, nós que tentamos viver esses princípios da logoterapia somos chamados de logoviventes. E começou por aí, mesmo sem nem pensar em começar a psicologia, a graduação, mas eu queria entender e viver aquilo que o Frankl estava dizendo. Então é possível fazer essa pós-graduação, outros cursos de extensão, aliás, são muitos pelo Brasil, e aqui no Rio de Janeiro, presencialmente, né, pode estar em contato com a Sônia, com a clínica, né, com a Logo Rio, que sempre tem um curso online, espero que volte aos presenciais, estou rezando por isso, mas enfim, não é só para quem é psicólogo, claro, para poder atender profissionalmente, sim, você tem que ter psicologia e tudo certinho, né? Mais o registro e tudo.
Porém, entender essa filosofia de vida ou esse olhar sobre a vida e sobre si, todos nós podemos, qualquer profissão, qualquer pessoa que queira viver bem, aliás é o nome desse nosso programa, todo aquele que quer viver bem, e agora eu falo do meu projeto, e todo mundo que quer ter uma vida que vale a pena, olha, vai pela linha da logoterapia que é bem interessante. Então eu te convido mesmo, procura hoje aí na internet, joga no Google, vai vir muita coisa. Ou no meu Instagram também tem muito material sobre logoterapia, né? Isso não falta. Então, Sena, é essa a minha resposta. A logoterapia para todos, não é elitizada só para uma classe ou só para psicólogos, não. Aliás, é o que o Frank mais queria, que o seu pensamento fosse divulgado pelo mundo inteiro. Que, aliás, como tem sido feito, e nós estamos aí na luta, né, Sônia? Aqui no Rio de Janeiro. Como entender, padre, a questão do espiritual na logoterapia? Acho até que o senhor já falamos, mas assim, brevemente é só dizer isso. É uma dimensão que é levada em conta na logoterapia e que nem sempre é levada em conta em outras abordagens psicológicas. Que o tradicional é olhar o biopsicossocial e ponto. Mas na abordagem da logoterapia, leva-se em conta essa outra dimensão, a terceira dimensão humana, que é a dimensão espiritual ou dimensão noética, que é essa dimensão da transcendência, do transbordamento do ser para o mundo, tá bom? E que em nossos consultórios não há religião. A religião é um fenômeno humano. É um fenômeno humano, pode ser abordado, mas não é para religiosos somente. Padre, ouvinte Edilson não se identificou, chegou da produção aqui, deve ter encaminhado por e-mail, mas ele pergunta o seguinte: ser padre nos dias de hoje, numa sociedade como a nossa, é fácil ou é mais difícil do que há algum tempo atrás? Eu vou fazer uma brincadeira, Edilson. Não sei que eu não vivi em tempos atrás. Hoje não é fácil, mas também imagino que outrora também não tenha sido fácil, porque a cada tempo tem os seus desafios. E nós somos filhos do nosso tempo, né? Claro, os desafios de hoje são outros. Do tempo da minha avó, ela conta a relação dela com o padre dela, lá em Bom Sucesso, era uma outra vivência. Porém, as dificuldades, aliás, Victor Frankl fala isso. Quem nunca sofreu e quem pode dizer que nunca sofrerá? Quer dizer, todos nós sofremos. Aliás, isso é interessante falar, o padre sofre. Nós somos seres humanos. O Frankl fala isso. Basta ser um ser humano que você vai sofrer. Eu brinco nos meus cursos, pessoal. Aliás, eu sou muito bem humorado. Aqui eu tô comportadinho. Ótimo. Mas assim, porque eu digo assim, quem não tem problema na vida? Galinha, macaco e alface. Porque galinha cisca o dia inteiro, feliz. Só não pode chegar um padre. Porque as galinhas, Sônia, fogem dos padres. É mesmo? Eu não sabia. Porque elas sabem que está chegando o fim delas. Diz que barriga de padre é cemitério de galinha. É desse jeito. E eu falo assim, alface que não tem problema, ficar paradinha ali, olha, tranquilinha. Macaco fica pulando de galho em galho, tranquilo. Agora, vai olhar o ser humano. O ser humano, ele é complexo demais. Não tem como a gente definir o que é o ser humano. O macaco macaqueia. O alface alfaceia, a galinha galineia. E o ser humano faz o quê? Ser humaneia. O que é ser um ser humano? O Frankl deixa claro, o ser humano é esse que busca sentido, é esse que mesmo sofrendo, porque é inerente ao ser humano, ele cria até esse termo, né? O homo patient, ou seja, o homem da paixão, o homem da dor. Nós somos o homem da dor. Aliás, isso faz muito sentido para nós que somos cristãos. O homem da dor verdadeiro é o Cristo, né? Porque o homem que assumiu, como diz o profeta Isaías, é o homem que assumiu as dores da humanidade, né? Mas, falando em psicologia, é interessante a gente pensar assim. Na logoterapia a gente não busca simplesmente eliminar o sofrimento. Não é esse o objetivo na logoterapia. Mas é você encontrar o sentido daquele sofrimento. E agora falando do padre. Padre tem sofrimento, padre sofre. Agora, que sentido eu encontro nesse sofrimento?
há sentidos que podem ser, aliás, há sofrimentos que podem ser sem sentido, e isso causa mais ainda adoecimento. Agora, há sofrimentos que você, olhando bem, tendo uma segunda olhada sobre o que está acontecendo na sua vida, você consegue enxergar sentido no sofrimento. Talvez a grande mensagem, né, é exatamente essa. Olhar pela segunda vez o seu sofrimento sem aquele desejo de eliminar de pronto, né, o sofrimento, porque esse sofrimento está te ensinando alguma coisa, está te mostrando alguma coisa. Ele é nosso amigo, né? Não é nosso inimigo. Só a gente chora um pouquinho, mas depois dá certo, viu? Sim, e a vida é um dom gratuito de Deus, né, Padre? Como o Senhor mesmo coloca, e nós sabemos, mas ela tem sofrimento. É inerente à vida, como também o Senhor com muita propriedade colocou. Agora, Frankl também nos diz que a vida é um conjunto de oportunidades. Sim. O que nós faremos com isso? Então, veja, é algo a refletirmos, gente. Todos os dias despertamos, graças a Deus. Apesar de tudo, dos sofrimentos, digamos sim à vida. Isso é muito isso. bonito, é simples, profundo. Sim. E vamos lá viver bem a vida que a gente tem, né, Padre? Amém. Chegou também um ouvinte, não quis se identificar, ela é de Magalhães Bastos. Sim. E diz assim: uma pessoa cometeu algo imperdoável. Como pensar esta pessoa a partir da imagem de Jesus, que é referencial de humanidade para nós cristãos? Sim, tá bem. Tem umas perguntas. Não, eu fico assim, profundas. Profundíssimas, ou seja, alguém que faz alguma coisa imperdoável. Eu acho que a primeira parte eu poderia dizer assim: sim, o que é que o ser humano faz que não é perdoável? Exatamente a mensagem de Jesus é a mensagem do acolhimento, em primeiro momento, e sem julgamento. Olha, Jesus tinha um jeito tão delicado de percorrer as páginas da história da vida das pessoas, de mostrá-las o erro sem ofendê-las. É aqui que se encontra, talvez, esse sentido aí que você está dando, querido ouvinte, sobre o perdão, né? Agora, de outro lado, o nosso Papa escreve a Carta da Misericórdia, no ano jubilar da Misericórdia que tivemos há alguns anos atrás. O Papa Francisco também diz na sua carta sobre a misericórdia que a misericórdia, ela também requer os remédios necessários, né? Às vezes os remédios são amargos, mas eles são necessários para a nossa própria correção. Então também a gente pode cair por um lado, sabe, de dizer assim: não, vamos perdoar tudo, tá tudo certo, deixa tudo para lá. Porque tem momentos que, para sermos misericordiosos, também teremos que aplicar a correção. É como a criança. Claro, vai perguntar para a criança: você quer tomar vacina? Não. Você quer comer brócolis? Não. Agora, não é só porque é ruim que você vai deixar de dar a vacina ou vai deixar de dar brócolis para sua criança. Ela vai comer na marra, ela vai chorar, ela vai ter que comer, sabe? E a vida é muito assim. O anúncio do cristianismo é um anúncio de libertação, de liberdade interior. Agora, essa liberdade interior não significa libertinagem ou uma falsa liberdade que se prega por aí, que você pode fazer o que vier na sua cabeça. Não. Aliás, tomando Frankl novamente, toda liberdade requer responsabilidade, na verdade. Se por um lado, lá nos Estados Unidos, a gente tem a estátua da liberdade, o Frankl já dizia isso, do outro lado tinha que fazer uma estátua da responsabilidade. Então, claro, temos que nos responsabilizar e responsabilizar os outros pelas suas atitudes, pelo exercício das liberdades. Agora, como Jesus, acolher sempre a todos. Não precisa ofender, não precisa, sabe, colocar o dedo na cara, não precisa aprofundar a ferida. Mas, ao contrário, a presença de um cristão deve ser uma presença balsâmica, uma presença curadora,
uma presença que alivia o peso da cruz. Nós não queremos colocar cruzes a mais na vida de ninguém. Deus me livre, isso não é cristianismo. Aliás, o próprio princípio do cristianismo é não matar e não julgar, porque o próprio Cristo foi julgado, sendo ele inocente, e foi morto por um mau julgamento. Então, o próprio princípio do cristianismo já nasce com o seu fundador, que é Jesus, dizendo não à violência, não à morte, não ao assassinato, sabe? É incongruente com o cristianismo. Porém, repito e termino a minha resposta dizendo: temos que também responsabilizar pelos atos de cada um de nós, sendo delicados como Jesus, apresentando a verdade, mas também sendo apoio para os irmãos, né, que sofrem por mais escolhas que tenham feito na vida. Perfeito, Padre Vitor, maravilhosas as suas respostas. Nossa, estou aprendendo muito aqui. Puxa vida, a produção já disse que precisaremos terminar. Sério, mas, Sônia? Olha, tem uma pergunta tão interessante que eu vou pedir que o senhor seja breve, só para não deixar de responder ao ouvinte que não quer se identificar e assim... a você, querido ouvinte, se tiver mais perguntas, encaminhe aqui, que nós passaremos para o Padre Vitor Hugo e também com alegria já recebe o nosso convite para voltar ao programa, quem sabe, dando continuidade a este tema muito interessante. Mas a pergunta é o seguinte: o sacerdote e a saúde mental. O padre é o representante de Deus. O padre pode ser acometido por ansiedade e depressão? O senhor falou da humanidade do padre já. Continuando, essa é a resposta, verdade. Sim. Boa. Muito bom falar sobre isso. Pessoal, aliás, para todos nós, cuidado quando a gente vai querer, eu sei, vai querer ajudar o amigo, o parente que está em depressão, está no estado de ansiedade, estado de pânico, enfim. Sabe? Mas tem palavras, vamos parar para pensar. Já pensou, assim, um certo tipo de frase assim: olha, essa depressão é porque você não tem Deus, é porque você não reza, é porque você não tem fé. Agora, a pergunta do ouvinte é muito pertinente. Ora, se depressão é doença de quem não tem Deus, quem não tem fé, que não reza, então o padre que reza, que tem fé, não fica depressivo nunca? Claro que não. Porque, repito, a nossa humanidade não é anulada, ela é assumida por Deus, ela é abençoada, agraciada, sim, mas a nossa natureza humana, ela continua sendo humana. A gente não perde a nossa humanidade, graças a Deus. Deus não escolheu anjos para ser sacerdotes, Deus escolheu seres humanos. E ele mesmo é o criador de todos nós, ele sabia como era um ser humano e sabia como seria um homem, ser humano, sendo padre. Ele já sabia. Então, pessoal, isso para todos nós. A depressão não é uma escolha, a depressão não é frescura e depressão não é falta de fé ou falta de Deus. Ao contrário, são características que acontecem com todo ser humano. Então, o padre pode também ser acometido por esses transtornos e deve buscar, portanto, tratamento psicológico como todos nós precisamos, viu? Perfeito, padre. Lembrando da humanidade, né, do sacerdote. Estamos finalizando mais um programa Viver Bem. Gratidão à sua audiência que nos ajuda e gratidão ao Senhor também. Obrigado, Sônia. Maravilhoso. Que tarde maravilhosa. Que domingo para lá de abençoado. Amém. Sobre a sua presença aqui. E eu peço que o senhor deixe seu contato, se tem Instagram, se alguém precisar, né, claro, do seu fazer contato com o senhor e também deixar uma mensagem aos nossos ouvintes. Muito bem. O meu Instagram, pessoal, é facinho, é o @Padre Victor Hugo, tudo por extenso. Não abrevia padre, não, senão vão vir outros, né? Padre Victor Hugo, que é o meu pessoal. Você pode entrar em contato precisando de qualquer serviço religioso nosso, óbvio, claro, ou também lá do Projeto Viver Vale a Pena. E o próprio projeto tem o Instagram, é só colocar Projeto Viver Vale a Pena,
que lá também você pode estar em contato. A moça que cuida da nossa rede, ela recolhe as mensagens, tá bom? Todos sempre são respondidos. Então podem nos procurar no Instagram ou no próprio Facebook. Mas o Instagram hoje em dia eu acho que é a ferramenta mais fácil e eu que eu estou mais de olho no Instagram. @Padre Victor Hugo, tá bom? E estamos lá. Quem quiser fazer aula de desenho, aula de pintura, aula de fotografia, temos professores. Terapia online ou presencial também é possível com valor social. E fiquem de olho na nossa agenda, os nossos cursos. A cada mês temos um tema novo ligado à fé e à espiritualidade, viu? Sim, uma mensagem do Senhor para todos os nossos ouvintes. A minha mensagem é esse lema que eu procuro viver e que é o lema do meu projeto. Que é um projeto de vida pessoal e um projeto de vida que eu desejo que seja o seu projeto. Que a sua vida vale a pena ser vivida. Porque a vida sempre é maravilhosa, apesar de tudo. Amém. Eu quero deixar também a minha gotinha para a reflexão da semana. No dia 4 de agosto, celebramos o Dia do Padre. Abençoado seja o Padre, que recebe de Deus a missão de nos conduzir por um caminho de salvação. Que a sua vida sacerdotal seja sempre coroada com muitas graças e que o Senhor Padre e todos os padres que nos escutam agora, que o Senhor Padre continue nos ensinando o que é fé verdadeira, para que todos nós possamos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa. Deus abençoe. Amém.